E se o que separa a riqueza da pobreza não for bem o que a gente imagina? E se não for sobre oportunidades, mas sobre algo bem mais pessoal? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos dar uma olhada numa tese, curta, sabe? Mas bem provocadora, que joga o poder da escolha bem no meio dessa discussão toda sobre sucesso. Olha, o texto que a gente está analisando hoje não faz rodeios, não. Ele já começa assim, na lata. A maioria vai continuar pobre. Pensa só, é uma frase que chega com os dois pés na porta, né? Já dá o tom direto do argumento todo. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça é, mas por quê? Então, a resposta que essa tese dá não é a que muita gente espera, viu? Não são fatores externos, sabe? A coisa é mais para dentro. O texto aponta para um elemento que, teoricamente, está no controle de cada um, a tal da escolha pessoal. É aqui que o negócio todo se afunila. Pois é, o argumento aqui vai direto na contramão do que a gente costuma ouvir. Ele basicamente descarta de cara aquela ideia de falta de oportunidade. A tese, então, se afasta daquele pensamento de que as pessoas são só um produto das circunstâncias em que vivem. E aqui, olha, tá o coração da tese. É como se o holofote mudasse de lugar, sabe? Sai da falta de chance e ilumina com força total a escolha. Nessa lógica, o poder de decidir e, consequentemente, a responsabilidade pelo que acontece, fica tudo na mão da própria pessoa. Ok, então se a questão toda é escolha, que escolhas são essas afinal? O texto não deixa a gente no vácuo, não. Ele vai lá e aponta 3 decisões bem específicas que, segundo a tese, acabam limitando a própria pessoa. A primeira delas, a escolha pelo conforto. A tese diz o seguinte: quando a pessoa opta por ficar ali na zona de conforto, sabe, evitando o que é difícil, o que dá medo, aquele esforcinho a mais que faz crescer, ela basicamente joga uma âncora, e aí fica difícil sair do lugar, né? Vamos para a segunda escolha, a da distração. A ideia aqui é que focar em entretenimento que passa rápido, em vez de mirar em objetivos lá na frente, é tipo criar um muro na sua própria frente. É aquela troca, né? O progresso que poderia vir depois pelo prazer de agora. E por último, a terceira escolha, a de simplesmente não mudar. Essa aqui talvez seja a mais forte de todas, hein? É a inércia pura. Aquela resistência a evoluir como pessoa. É a decisão de deixar tudo como está, fazendo a mesma coisa de sempre e, como dizem, esperando um resultado diferente. Então, para amarrar tudo, a gente tem esse trio aí: conforto, distração e a decisão de não mudar. O argumento é que a mistura dessas 3 escolhas, feitas todo dia, de novo e de novo, acaba cimentando aquela condição lá da primeira frase. E olha que interessante, depois de apresentar essa ideia toda, bem direto ao ponto, o texto não vem com uma solução mágica nem com lição de moral. Nada disso. O final é, na verdade, um desafio. Toda essa linha de pensamento, essa análise que mexe com a gente sobre comportamento e consequência, tudo isso leva a uma única pergunta. Uma pergunta final, bem afiada, feita diretamente para quem está lendo. E a pergunta é essa: você é a maioria? E com isso o texto termina. É como se ele virasse um espelho. Depois de falar o tempo todo sobre a maioria como uma coisa distante, a tese força cada leitor a olhar para si mesmo. Não é para ser uma acusação, sabe? É mais um convite para pensar, para se autoavaliar. E fica essa pergunta no ar, uma pergunta que continua ecoando mesmo depois que a leitura acaba. Um final e tanto para essa análise, né? Curta, mas com impacto enorme.